Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos 12. Hoje vamos continuar os nossos 40 dias de oração com a temática Transformados. Hoje vamos falar sobre o entendimento renovado. Então abre a sua Bíblia aí em Romanos juntamente comigo. Vamos orar? Pedindo para que o Senhor continue falando conosco, porque Ele é um Deus que não cessa de instruir a nossa vida, de nos orientar de acordo com a sua palavra. Oremos. Senhor, suplicamos a sua graça, o seu favor, atua em nossas vidas, iluminando a nossa mente, o nosso coração, através do seu Espírito Santo, para que a sua palavra encontre repouso, abrigo em nossos corações. Nos ajude, Jesus. Transforma mais um pouco a nossa vida, molde mais um pouco o nosso caráter, para sermos semelhantes ao Senhor, ó Pai. Eu peço, eu suplico ao Senhor a sua direção, Jesus. Amém e amém. Vamos ler então Romanos capítulo 12, vamos ler somente os 2 primeiros versículos, tá? Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aí. Se você é um ser humano comum, e eu espero que seja, você compreende as suas fraquezas e as suas forças, não é mesmo? Certamente já enfrentou desafios na vida por falta de compreensão em diferentes aspectos, circunstâncias, momentos, e esses desafios podem ser semelhantes a esses, tomadas de decisões que inicialmente pareceram corretas, mas que posteriormente essas decisões que você tomou na vida foram equivocadas. Todo mundo comete esses erros. Dificuldades em relacionamento devido à falta de clareza na forma de se comunicar, de interagir com as pessoas, que mais para frente enfrentamos dor, sofrimento na vida. Negligência pela falta de limites. Subestimamos os limites que devemos ponderar e colocar na vida em determinado momento, e depois resulta, a falta de controle desses limites resulta em situações complexas que ficam em nossas mãos para lidarmos. Temos um outro exemplo, escolhas financeiras que fazemos que, de acordo com o nosso julgamento, parecem certas à primeira vista, mas depois de um tempo desencadeiam sérios problemas, não é mesmo? Os desafios relacionados ao que entendemos, ao nosso entendimento na vida, são variados e é comum que seja. O fato é que na nossa vida temos pontos cegos quanto ao entendimento. Entendimentos passam em nossa mente cotidianamente, rotineiramente, e o que entendemos sobre a circunstância da vida, sobre situações, em muitos casos, temos pontos cegos. O que é um ponto cego? Você está dirigindo o carro, olha no retrovisor, de todos os lados, mas sempre tem um ponto cego ali, não é mesmo? Esse dia eu estava dirigindo, e passou um carro na minha lateral, eu fui virar à direita, quase bati no carro, porque foi o ponto cego. Na vida é assim também, quanto ao entendimento. Queremos enxergar com clareza, queremos ter nitidez naquilo que conhecemos, naquilo que tentamos entender, mas sempre teremos essas limitações. Faz parte da vida humana, faz parte do nosso desenvolvimento. Considere as palavras do apóstolo Paulo sobre o limite do conhecimento humano. Se você abrir a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 9 ao 11, não precisa abrir para ganharmos tempo. Paulo fala assim: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Resumindo, a nossa ação
O desenvolvimento da ação depende do conhecimento. Se eu prego, é porque eu conheço algo. Supõe-se que eu conheço, pelo menos eu acho. Um pouquinho, né? Então, se eu prego, à medida da minha pregação, da profecia, que no caso, a palavra de Deus, é de acordo com o conhecimento. E na vida não é diferente. Se eu tenho uma ação, é porque eu conheço algo por detrás que norteia aquela ação. Se você é uma pessoa que administra bem as suas finanças, que tem tudo sob controle, faz relatório, sabe poupar, como falamos hoje pela manhã, é porque tem o fato de que você aprendeu algo, você adquiriu um conhecimento para isso, habilidades para isso. Se você é hábil em manusear algo, se você é hábil com marcenaria, é porque de fato um dia você aprendeu ali a profissão, você teve um conhecimento adquirido. Então Paulo ele vem falando que em parte conhecemos, em parte profetizamos. A sua ação vai até o limite do seu conhecimento. Na vida é assim, em todas as circunstâncias, em todas as áreas. Eu, um exemplo, trabalho com tecnologia, mas eu não sei tudo sobre tecnologia, e é impossível saber tudo sobre tecnologia, porque o mercado é muito vasto. Então, a minha atuação é de acordo com o meu conhecimento. E assim por diante, em todas as áreas. E aqui ele continua falando no texto de 1 Coríntios 13, porém, quando vier o que é perfeito, completo, que é Cristo Jesus, o que em parte será deixado para trás. Ou seja, a completude de todo o conhecimento humano, de tudo aquilo que vivenciamos, experienciamos na terra, está em Cristo Jesus, não é mesmo? Portanto, devemos ter isso claro em nossa mente, irmãos. Conhecimento é limitado, porque o ser humano é limitado. Mas também esse conhecimento tem a ver com maturidade na vida. Por quê? O amadurecimento é um processo contínuo, é constante. Olha o que diz no verso 11 do mesmo texto. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então o texto está falando, olha, o menino, ele tem um limite de pensamento, ele pensa de uma forma típica a ele, de acordo com a maturidade dele, ele raciocina também de acordo com a limitação dele, e na vida não é diferente, nós raciocinamos, nós temos o conhecimento, nós temos maturidade de acordo com o desenvolvimento da vida, de acordo com o progresso da vida, só que o menino um dia, ele se torna homem, deixando as coisas de menino para trás. Olha a progressão. Começa-se um bebê, uma criança posteriormente, um adolescente, um jovem e um adulto. Na vida natural é assim, biológica. Agora, na vida espiritual, no amadurecimento também, no conhecimento, também funciona assim. Uma progressão de desenvolvimento contínuo no nosso conhecimento, na nossa maturidade. Na jornada da vida, estamos sendo constantemente aperfeiçoados, amadurecidos em Cristo, dia a dia, de glória em glória, de acordo com o texto de 2 Coríntios 3,18, que diz assim, assim todos nós que, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados, segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O texto fala o seguinte, olha, temos a imagem, estamos sendo transformados à imagem de Deus. Com o quê? Qual a substância disso? Qual é a ação aí? Com glória cada vez maior. E da onde vem essa glória cada vez maior? Através da atuação do Espírito Santo em nossa vida, através da atuação do próprio Deus em nós. Então, enquanto desenvolvemos a vida, enquanto crescemos, enquanto caminhamos para a maturidade, dependemos da atuação de Deus na vida. Começamos o ano de 2024. Se você é parecido comigo, você estabeleceu metas. Estava mostrando esses dias as minhas metas para a Alessandra, algumas metas a gente partilha junto. Ela meio que cansou, são muitas. Eu abro um Excel
com muitos objetivos, metas em determinadas áreas da vida. E é comum, porque queremos estabelecer metas para qual objetivo supremo? Para o desenvolvimento, para a maturidade, para o progresso da vida. Há casal que começa estabelecendo uma meta de 2024 dizendo: queremos planejar para acumular dinheiro, poupar dinheiro e comprar uma casa, construir algo, trocar de carro. Há casal que fala: vamos planejar a nossa aposentadoria por ano de 2024, indo para os anos posteriores. Isso é comum porque tem a ver com o desenvolvimento da vida. Mas também, quando falamos de meta, quando falamos de objetivo, podemos falar de progressão no conhecimento. Dificilmente paramos e pensamos o seguinte: eu quero estabelecer metas para progredir naquilo que eu conheço, na minha experiência de vida. Por quê? A progressão do conhecimento, quanto mais eu conheço, quanto mais eu entendo sobre assuntos, sobre áreas da vida, mais eu sou capaz de lidar com as circunstâncias que aparecem. Problemas são infindáveis, surgem na vida, de forma voluntária ou involuntária. Voluntária porque às vezes a gente causa os problemas, involuntária porque os problemas caem no nosso colo e a gente tem que resolver de qualquer forma. E resolvemos pautados no quê? Primeiro na atuação de Deus, na graça de Deus, mas também no entendimento, naquilo que conhecemos sobre a vida, sobre a rotina. Se você é hábil em alguma determinada área e tem conhecimento suficiente, você vai lidar com maior destreza, maior facilidade para resolver um problema que surge naquela área. É notório. E aqui, então, a gente pode ver que o entendimento na vida do ser humano é algo complexo, não é mesmo? Porque temos limitação no entendimento, nunca vamos conhecer tudo e vamos ter a perspectiva de progredir em conhecer de acordo com a medida que Deus nos capacita para isso. Você se identifica com essas situações em alguma área da sua vida? Em quais áreas você sofre ou já sofreu por problema de entendimento? Pare para pensar. Paulo aqui, ele está abordando a igreja de Roma com questão sobre desenvolvimento, sobre crescimento no entendimento. E aqui eu quero situar você no contexto aqui da carta de Paulo. A igreja de Roma já existia quando ele escreveu esta carta. Mesmo ele não conhecendo aqueles irmãos presencialmente, ele decidiu enviar uma carta de instrução, de exortação para aquela igreja. Você pode constar isso no primeiro capítulo, no verso 13. Quando olhamos para quando esta carta foi escrita, foi na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, provavelmente no final dessa terceira viagem missionária, na década de 50, aproximadamente 50 depois de Cristo. Vale lembrar que na época o imperador chamado Cláudio, ele expulsou alguns judeus, todos os judeus de Roma. Somente após 5 anos, ele decretou que os judeus poderiam retornar. Porém, quando os judeus retornaram a Roma, a igreja perdeu alguns costumes, vamos dizer que judaicos, algumas práticas judaicas. Isso resultou divisão, por quê? Na igreja de Roma não era só constituída de judeus, eram de gentios também. Judeus e gentios vivendo junto. Quando falamos de gentios, estamos falando de gregos, de outros povos diferentes dos judeus. E o debate, então, em torno deles, em torno da divisão que gerou naquela igreja, eram em questões relacionadas ao sábado, sobre guardar o sábado, sobre alimento, sobre circuncisão, sobre a fé, entre outros problemas. E quando olhamos, então, Paulo escrevendo esta carta, nos perguntamos, em qual circunstância e por que ele escreveu esta carta? Primeira consideração que eu traço aqui, provavelmente ele queria levar o evangelho para a Espanha. Então ele pensou que Roma seria uma base missionária para ele se instalar para a sua missão ao oeste.
Então ele tinha uma intenção missionária também junto com aquela igreja, com aquela comunidade. Além disso, é notório que ele promovia algo. Ele promovia a unidade, ele queria unir judeus e gentios, cristãos, filhos de Deus do mesmo Pai. Ele queria comunicar que o evangelho inclui a todos, judeus e gentios. Simplesmente isso. A carta, quando você olha, tem 16 capítulos. Vamos dividir aqui esta carta em duas partes, tá? Na primeira parte, do capítulo 1 ao 11, o tema e o enfoque é o seguinte: o que Deus fez em Cristo Jesus. É uma perspectiva mais teológica, nos primeiros 11 capítulos. Depois, do capítulo 12 ao 15, e o 16 é a conclusão, o enfoque é prático, é sobre vida cristã, é sobre relacionamento, é sobre a aplicação daquilo que ele falou até os 11 primeiros capítulos. A partir do capítulo 12, ele vem trazendo instrução sobre como deveria ser o comportamento da igreja em si. E quando você olha, então, na primeira parte, nos 11 primeiros capítulos, temos 4 pontos principais. No primeiro ponto, a gente entende que todos estão sob o julgamento de Deus, toda a humanidade, até mesmo judeus e gentios. Do capítulo 1 ao capítulo 3 fala isso. Do capítulo 3 ao 5, Cristo é a revelação viva da justiça de Deus, e este justifica a todos pela fé, especialmente no capítulo 5, nos primeiros versos. Do capítulo 6 ao 8, fala sobre a justiça de Deus, que oferece esperança para a luta contra o pecado da humanidade. Depois, do 9 ao 11, apesar da rejeição a Cristo por Israel, os judeus ainda desempenham um papel fundamental na redenção divina. Ele traça um pouco conceitos sobre isso. O nosso enfoque aqui é sobre prática cristã. Então, estamos falando do capítulo 12. Vamos pensar nos 2 primeiros versos do capítulo 12. Logo, então, o conteúdo é sobre as boas novas do ato salvador de Jesus, que é capaz de transformar vida, capaz de transformar o entendimento humano, especialmente diante de uma igreja diversa que deveria ser unificada. O pensamento daquela igreja, onde tinha partidarismo, divisão, aqui estão os judeus, aqui estão os gregos, deveria ser mudado. Por quê? Cristo veio para promover uma igreja unida, uma única igreja, e é este o enfoque que Paulo ele quer trazer e tratar sobre a igreja. Então, logo, eles não poderiam mais nutrir divisões, pelo contrário, eles deveriam viver de forma digna, vivendo um culto racional, não tomando a forma de um mundo caótico, de um mundo hostil, de um mundo perverso. Porque até mesmo a divisão não deveria viver entre eles, estar entre eles, porque eles eram um em Cristo. Percebe-se que no capítulo 11, no verso 24, Paulo ele fala que os gentios, o povo grego, foi enxertado na oliveira, que é Cristo, assim como os judeus. Logo, gentios e judeus deveriam viver em Cristo, em união, estarem juntos. Então percebe-se o problema no contexto daquela igreja. O problema era de divisão, era de racha. Um povo não se dava com o outro, sendo irmãos em Cristo. E aqui então, falando sobre o capítulo que vamos tratar, se você olha do verso 1 no verso 2 aí, que a gente leu no início, Paulo ele discute sobre a responsabilidade da adoração pessoal, de uma vida transformada, de um culto racional, da renovação da mente, da transformação interior do homem. Do verso 3 ao 8, primeiro ele fala sobre a medida da fé. Cada um deve ter um conceito equilibrado, não mais do que a fé que recebeu. Deve ter um conceito moderado sobre si, ele trata sobre dons espirituais também, diversos dons. Do verso 9 ao 21, para concluir o capítulo aqui, ele fala sobre o amor incondicional, sendo expresso em ações na vida cristã.
Então vamos ficar hoje nos 2 primeiros versos do capítulo 12, primeiro falando sobre a vida dedicada ao Senhor. E neste primeiro versículo é uma transição na carta, uma transição que marca ali a divisão dos 11 primeiros capítulos para a segunda parte da carta. E ele quer trazer um enfoque ensino e objetivo sobre a mensagem do Evangelho, sobre a vivência no Evangelho, quando experienciada pelos cristãos. Então, olhando aí o texto, volte comigo aí no verso 1 do capítulo 12, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes. Aqui a palavra rogo-lhes tem a ideia de exortar, incitar, encorajar alguém a fazer algo. Eu posso falar assim para o Tiago: Tiago, eu te rogo que me ajude a ganhar dinheiro. Eu estou rogando, eu estou suplicando, eu estou incitando ele a fazer algo que me ajude. Ele não vai fazer isso, né, Tiago? Mas seria bom, viu, Tiago? Então aqui, rogo-lhes por quê? Pelas misericórdias de Deus. Ou seja, pela bondade merecida de Deus sobre nós, pecadores. Essa é a ideia, que se ofereçam em sacrifício vivo, indicando que os crentes, os filhos de Deus, deveriam viver continuamente em serviço ao Senhor. Um sacrifício contínuo, perpétuo, fazendo também referência aos sacrifícios do Antigo Testamento, mosaicos. Logo, esse sacrifício, essa vida de entrega contínua ao serviço do Senhor, deve ser uma vida no próprio Deus, vivida no próprio Deus. Por quê? Esta vida tem a ver com ser santo, que indica separado, um sacrifício separado ao Senhor. Então este é o culto racional de vocês, que tem a ideia de um culto razoável, adequado, que indica uma vida entregue ao próprio Deus em adoração, em autossacrifício, em devoção ao Senhor. Reflete então que uma vida entregue assim ao Senhor, em sacrifício, tem a compreensão correta do Evangelho. Logo, se compreende o Evangelho, a nossa resposta ao Evangelho, aquilo que Cristo fez por nós é racional. Então, sendo racional a nossa resposta ao Evangelho, vivemos uma vida com a mente sendo renovada, com a mente transformada em Cristo Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, Sérgio, pega um copo d'água para mim, por favor, que o motor aqui eu acho que vai parar, viu? Eu e você somos encorajados porque recebemos graça imerecida de Deus. Você recebeu graça que não merecia como pecador, eu e você, para vivermos continuamente servindo ao Senhor, com dedicação, com zelo, com amor, com toda a completude da nossa vida, com toda a nossa experiência, com todo o nosso raciocínio, com toda a nossa dedicação, sendo separados para Ele, para glorificá-lo, para exaltá-lo. Assim, então, respondemos racionalmente, com as nossas mentes renovadas, à mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, respondendo de forma positiva: eu acredito neste Evangelho, eu acredito no que Cristo fez por mim, portanto a minha vida é dele, eu vivo para ele. E qual que é a mensagem do Evangelho que nós respondemos racionalmente em Cristo Jesus? Ô pastor, até o copo chique, hein? Obrigado. A mensagem do Evangelho é que Cristo morreu pela humanidade, por mim e por você, que somos pecadores, e eu faço parte desta humanidade, para dar redenção eterna. Então o texto aqui tem a ver em ser um sacrifício ao Senhor, porque de fato devemos compreender racionalmente e responder racionalmente ao Evangelho do Senhor, com as nossas vidas sendo entregues, sendo devotas a Ele, em sacrifício santo e agradável, que é o nosso culto racional.
E no verso 2, então, o texto que queremos dar maior enfoque nessa noite, fala sobre a transformação pela renovação da nossa mente. Começa aí, não se amoldem ao padrão deste mundo. O não se amoldem ao padrão deste mundo tem a ideia de moldar-se com ou para. Ou seja, aqui no caso, moldar-se de acordo com o sistema caótico desse mundo. O que é o sistema caótico desse mundo? É a corrupção, é a impiedade, é a presente era maligna. Olha o que Paulo falou aos Gálatas, no capítulo 1, verso 4, falando sobre Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, rogo-lhes aqui, para que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não se amoldar ao padrão deste mundo, é não tomar a forma. Se eu pego um copo d'água, ele está vazio, a água tem forma? A água é uniforme, mas se eu coloco a água dentro do copo, ela toma forma, como dentro aqui dessa caneca. Falar nisso, eu vou tomar mais um golinho. Foi uma boa ilustração para aproveitar, né? O não se amoldar ao padrão desse mundo é não tomar essa forma com este mundo ou para este mundo, essa ideia. E não tomar a forma, então, de um sistema corrompido pelo pecado, de valores imorais, valores que nem podem ser ditos como valores, na verdade, porque valor é algo bom. É um padrão corrupto, é um padrão que denota dor, sofrimento sobre vida, sobre o ser humano. É tão triste, gente. Eu tenho lidado com um caso na minha família de corrupção, através de um parente que se envolveu com a impiedade deste mundo. Uma pessoa jovem que está beirando a morte, praticamente, por ter se envolvido com o sistema caótico deste mundo. As pessoas querem tomar a forma deste mundo. Por quê? Porque acham que neste mundo existe algum tipo de valor, de retorno. Mas não. O sistema caótico tenta burlar os valores corretos em nosso sistema, em nossa mente, em nosso conjunto de valores que aprendemos na família, aprendemos de Deus, aprendemos com pessoas queridas, que têm caráter, boa índole, integridade. Devemos cuidar do nosso coração. E ele vem continuando dizendo aqui no texto, mas transformem-se. Não se amoldem ao padrão deste mundo, não tomem a forma de, com ou para este mundo, o sistema, mas transformem-se. Aqui tem a ideia de mudar de forma. Algo semelhante à transfiguração de Jesus Cristo. Se você olhar em Marcos capítulo 9, ou Mateus capítulo 17, que são textos que falam sobre a transfiguração de Jesus, utiliza-se aqui o mesmo verbo, metamorfo, ou metamorfon, lá no caso de Marcos 9. A raiz aqui desse verbo, dessa palavra, traz a ideia de mudar de forma, mudança literal, de transformação literal. Este verbo ocorre e aparece 4 vezes somente no Novo Testamento. As 2 vezes na transfiguração, em Mateus 17 ou em Marcos 9, nesse texto que acabamos de ler, e no texto que lemos no início da pregação, em 2 Coríntios 3:18. Em cada instância, em cada momento que essa palavra aparece na Bíblia, no Novo Testamento, traz a ideia de uma mudança radical na forma, uma mudança completa que acontece. E aqui o sentido tem um viés para nós, transformem-se. Essa transformação deve ocorrer em nós, uma transformação na vida dos filhos de Deus, que pode ser progressiva ou pontual, mas que dependendo da experiência e da vida do Senhor, vivida através de cada um,
ela acontece nitidamente. Essa transformação na vida só é possível pela graça de Deus, pela renovação da nossa mente. Quando falamos de renovação da mente, fazemos menção à restauração e à mudança para algo melhor. Se eu tenho a minha mente ruim hoje, deturpada, quando eu estou falando de mente, eu estou falando de conhecimento, pensamento, entendimento, com a transformação, essa mudança radical, completa, que tem a ideia de restauração, eu tenho uma mudança para algo satisfatório, para algo melhor. Se antes eu era ruim, eu passo a ser uma pessoa melhor. Se antes eu não tinha boa índole, eu passo a ter boa índole, porque o Senhor, Ele me ensina a ter um melhor caráter, e Ele aperfeiçoa o caráter dEle em mim. Então aqui tem a ideia de conformidade mental com a verdade de Deus, com a palavra de Deus. Respondendo com a nossa mente, com o nosso entendimento, a mensagem do Evangelho de Cristo, aceitando aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E essa renovação, então, do nosso entendimento, nos traz transformação, transforma a vida do crente. O crente passa a ser melhor. Por isso que quando a pessoa se converte, é transformada pelo Evangelho, a pessoa ela passa de um estado de corrupção, tristeza, dor, para uma vida sadia em Cristo Jesus, de paz, de alegria, de esperança. A pessoa pode estar no fundo do poço, mas quando ela é transformada por Cristo, tem a sua mente renovada em Cristo, entendeu o Evangelho de Cristo, aceitou com a sua mente, coração, a verdade, ela sai daquele poço de lama do pecado e passa a andar com o Senhor Jesus. Se com o pecado, a imagem e semelhança que temos de Deus, de acordo com Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao 28, se com o pecado essa imagem que temos de Deus, imagem e semelhança de Deus, ela foi lesada, corrompida, perdemos um tanto, muito da imagem de Deus. E como que a gente perde a imagem de Deus? Simplesmente pela inclinação para o mal, pelo orgulho, pelo egoísmo. Se você leu na guia devocional, fala um pouco sobre isso. Pela vaidade, pela perversão dos nossos sentidos, pela cegueira quanto à verdade do Senhor. Mas com a renovação do nosso entendimento, com a transformação que temos em Cristo, somos restaurados à imagem de Deus. Então, com a queda, com o pecado instaurado na humanidade, perdemos um tanto quanto da imagem e semelhança de Deus. Mas em Cristo Jesus, temos restauração, temos renovação, temos a nossa mente transformada. Sendo assim, quando falamos de entendimento, consideramos que ele é limitado, ele é corrompido pelo pecado. O nosso conhecimento, o nosso entendimento é caído, está envolto da queda, porque o nosso entendimento tem marcas e raízes no pecado. Ele pode ser transformado pela renovação da mente. O nosso entendimento pode ser redimido. E essa renovação que acontece na vida do cristão, da pessoa que se entrega para Cristo, é de caráter espiritual. Uma obra que vem do Espírito Santo de Deus, do próprio Deus, onde muda valores em nossa consciência, em nosso sistema de regras, de conduta, de comportamento. Se antes eu era uma pessoa avarenta, logo eu me torno uma pessoa generosa. Se antes era uma pessoa que agredia com palavras ou com ações, logo eu me torno uma pessoa pacificadora. Se antes eu era uma pessoa egoísta, logo eu passo a me importar com o próximo, com as pessoas. Se antes eu desprezava as pessoas, não queria ter relacionamento, eu passo a querer ter relacionamento com as pessoas, porque o meu foco é amar as pessoas. Se antes eu não ligava para a dor alheia, para o sofrimento alheio, agora eu ligo, agora eu me importo.
Se antes eu desprezava com as minhas palavras, agora eu trago para perto com as minhas palavras. Se antes eu queria somente extorquir as pessoas, de alguma forma, ir para o caminho ilícito para arrecadar valores, agora eu quero andar de forma limpa, de forma justa, de forma íntegra. Percebe-se que a transformação e a renovação do entendimento transforma a vida do ser humano. Porque respondemos à mensagem do Evangelho, porque o Espírito Santo atua na nossa vida. Porque o Senhor, Ele é capaz de mudar os nossos comportamentos, aquilo que cremos e pensamos. Logo, aquele padrão de conduta, sistema de valores corrompido, por causa da queda, do pecado instaurado na humanidade, é minimizado, é amortizado, com a mente renovada, com a mente transformada em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. O Espírito Santo, ele não faz uma nova alma ou uma nova mente para a pessoa convertida. Não é uma novidade relacionada ao tempo, temporal. É uma mudança de qualidade em nossa vida. Antes eu tinha um estado, uma qualificação, agora eu tenho outra. Antes eu não era nova criação. Antes eu era criatura. Mas em Cristo Jesus eu sou só filho de Deus. De acordo com João 1,12. Segundo aos Coríntios 5,17, diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criação. As coisas antigas se passaram, eis que surgiram coisas novas. O Senhor muda a nossa vida, o nosso estado, a nossa qualidade. Então, se a mente é renovada, meu entendimento não está somente inclinado mais para o pecado. E eu falo somente porque ainda temos que lutar contra o pecado, contra a nossa natureza corrompida. É aquela luta entre a carne e o espírito. É aquela inclinação que sempre vamos ter para o que é mal. Mas aqui estamos falando sobre mente renovada, uma mente que quer buscar a orientação de Deus, direção do Espírito Santo de Deus, para viver de forma redimida. Logo, uma pessoa que vive de forma redimida, ela muda os seus pensamentos. Falamos de renovação de mente. E quando falamos de renovação de mente, a gente pensa num texto muito interessante. Eu sempre gostei desse texto. Ele não é um dos meus favoritos, mas eu amo esse texto, porque é Filipenses 4:8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que é amável, tudo que for de boa fama, se é algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A mente redimida, a mente renovada, ela tem o seu pensamento diferente. Ela pensa naquilo que é verdadeiro, naquilo que é nobre, naquilo que é correto, naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama, se é algo excelente no que ela deve pensar, e se é digno de algum louvor, ela deve pensar nestas coisas. Esse texto é um texto muito usado em aconselhamento, para combater maus pensamentos. E quando você usa ele na sua vida, para condicionar o seu pensamento para aquilo que é agradável a Deus, é transformador. Então, se você luta com pensamentos, com entendimento caído, corrompido por causa do pecado, entenda que você pode ter a sua mente renovada pela atuação do Espírito Santo de Deus, e você pode pensar naquilo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, no seu dia a dia, na sua conduta. Eu trabalhava uma época numa gráfica, logo na minha conversão. Na minha conversão, era muito difícil porque eu tinha que trabalhar bastante. Então eu não conseguia ler a Bíblia da forma que eu queria. Pensa num rapaz jovem
que quer se aprofundar na Bíblia, saiu da drogadição, daquela vida ímpia, e queria viver uma nova vida, com a mente renovada, transformada. E eu sabia que a palavra de Deus era um meio para me alimentar, para eu crescer, para eu desenvolver caráter. Só que eu não tinha tempo para leitura. Tinha. Eu pegava os versículos, colocava na máquina, era uma máquina grande, eu apertava pedal, descia, estampava e voltava, era até perigosa. Mas era interessante, engraçado, que eu colocava o versículo assim na máquina, colava, ele descia, eu lia, e assim ia, decorando o versículo, no dinamismo do trabalho. É a mente renovada, é a mente que quer ser transformada, é a mente que quer ser inclinada pelo Espírito Santo de Deus, transformada pela graça do Senhor, porque quer ser alimentada daquilo que é nobre, daquilo que é correto, daquilo que é amável, entende? Então, se você entende que precisa ter sua mente mudada em algum aspecto da vida, você deve ser condicionado a isso, de forma intencional, se programar para isso, ter ações sobre isso, depender do Espírito Santo de Deus, do próprio Deus, para te ajudar nesse processo, e Ele é capaz de fazer isso em nossa vida. Então, se eu sofro por falta de entendimento, eu posso considerar que tenho uma mente renovada pelo Espírito Santo de Deus. E Ele é capaz, suficiente, de iluminar o nosso entendimento, o nosso raciocínio, para a tomada de decisões no dia a dia. Poxa, eu estou lidando com esse problema familiar. Eu estava orando agora de tarde. Senhor, é uma situação que aos olhos humanos não tem solução. Não tem. Eu preciso de algum insight, de alguma orientação, de uma direção sua, Senhor. E eu acredito que Ele vai dar, para mim, para a família, porque Ele é capaz. É graça do Senhor, é mente renovada que depende do Espírito Santo de Deus. Entende? Tem decisões, tem situações na vida que parece que não tem saída, mas o Senhor, Ele mostra a saída. O Senhor, Ele dá a orientação. A mente renovada é capaz de ser instruída, ser dirigida pelo próprio Deus, conduzida. Então, com a mente renovada, os cristãos estão aptos para o quê? Para ser capaz, de acordo com o texto aí do verso 2, de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o propósito da mente renovada, da transformação, é a perfeita vontade de Deus. É o Senhor ser glorificado. Queremos agradar ao Senhor. Tudo é para a glória de Deus. Romanos 11:36. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Israel falhou em reconhecer o propósito e a vontade do Senhor, que era qual? De reconciliar consigo mesmo o mundo, de acordo com 2 Coríntios 5:19. E Paulo aqui, ele traz uma ideia interessante, ele quer mostrar aos crentes de Roma que eles deveriam ter a mente renovada, o entendimento renovado, para ser diferente de Israel, que rejeitou ao próprio Senhor. O foco aqui é a aceitação daquilo que o Senhor tem e faz em nossa vida. Então eu deixo algumas lições de casa para nós. A renovação da mente não tem a ver com sentimento, não tem a ver com coração. Aliás, quando a gente sente algo, a gente tem que tomar cuidado, porque o nosso coração é uma máquina de ídolos, nos engana, o nosso coração é corrupto. Não se trata aqui a renovação de mente de dons espirituais, dons extraordinários, ou qualquer obra que eu possa fazer. A renovação do entendimento, a renovação da vida tem a ver com a atuação do Espírito Santo de Deus, tem a ver com o tanto que você depende do Senhor, tem a ver com o seu nível de entrega, de satisfação no Senhor, de vida devota, de vida em oração, de disciplina espiritual, de entrega ao Senhor, de querer se relacionar com o próprio Deus.
Quando falamos de um culto santo, perfeito e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional, sacrifício, quando falamos do entendimento renovado, estamos falando que ele só é possível quando você depende do Senhor. Ele só é possível quando você entende que a sua mente, para ser transformada e renovada, é através da fonte eterna, o próprio Cristo. O próprio Cristo. Efésios 4:30 diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O entristecer o Espírito Santo de Deus tem relação ao seguinte: Deus é um ser pessoal, é uma pessoa. O Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade, da Santíssima Trindade. O entristecer o Espírito Santo é vivermos de formas apática aquilo que Deus tem para nós, aceitando talvez o sistema corrupto que há na sociedade, aceitando a nossa carnalidade talvez, e logo negligenciando a vida com Deus. O entristecer o Espírito Santo tem esse viés de não viver em relacionamento com o próprio Deus em si. Também 1 Tessalonicenses 5:19 diz: não apaguem o Espírito. Ou seja, o Espírito Santo, como pessoa, uma das pessoas da Trindade, ele é ativo em nossa vida. Ele é pessoal, tem a pessoalidade de Deus atuando em nós. O não apagar o Espírito Santo tem a ideia de, olha, não deixe ele de lado, não se esqueça da vida com Deus, com Ele. Então eu quero aqui concluir com algumas perguntas para você refletir. Em quais áreas estou deliberadamente entristecendo o Espírito Santo ou impedindo a renovação da minha mente? Pensei. Estou dedicando-me diariamente ao estudo da palavra, à oração, à prática de dos princípios de Cristo? Você está se dedicando à palavra, à oração, às práticas dos ensinos e princípios de Cristo? E agora, por quais mudanças específicas vou orar na minha vida? O seu conhecimento, o seu entendimento, o meu, precisa ser renovado constantemente, na dependência do Espírito Santo de Deus. Portanto, o que na sua vida precisa ser mudado pelo próprio Deus? Vamos orar? Jesus, ajuda-nos, Senhor, a não entristecer o Senhor, a viver dependendo da sua graça, do seu amor, para fazer a sua vontade, nos dedicando como sacrifício santo, perfeito e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Nos ensina, Senhor, a te amar, te adorar, a viver dependendo do Senhor em nossa jornada. Portanto, eu oro nesta noite, como comunidade do Senhor, junto com os meus irmãos, como igreja do Senhor, renova nossas mentes naquilo que é possível e que é necessário, Senhor. Nos ajude a termos o nosso entendimento mudado, transformado pelo poder do Senhor. Pai, e para isso, nos encoraja, nos motive a vivermos estudando a sua palavra, nos dedicando mais à sua palavra, à oração, à prática dos princípios do Senhor, ó Deus. Nos ajude. Eu peço ao Senhor que aperfeiçoe o nosso caráter, molde as nossas vidas. Queremos ser trabalhados, lapidados pelo próprio Senhor, ó Pai. Portanto, ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.